Nós saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Os amados também que nos acompanham pela internet e pelas redes sociais. Nós convidamos a todos os amados a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo de número 17, versículo 11. Nós leremos do 11 ao 19. Lucas, capítulo de número 17, a partir do verso 11, nós leremos do 11 ao 19. A nossa irmã Cláudia já orou pela palavra. Então nós vamos ler, os irmãos vão sentar e nós vamos começar a falar. Amém? Eu estou na versão ARA, Almeida Revista Atualizada. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e fale a cada coração aqui presente. Amém? Os irmãos podem estar assentados. A irmã Claudinha já orou pela ministração da santa palavra de Deus. Amados, o Senhor Jesus, ele está aqui no seu, vamos dizer assim, percurso final para Jerusalém. Ele está caminhando para Jerusalém, onde nós já sabemos o que irá acontecer. Ele ali será aclamado na sua entrada, não é? Pela maioria da população, os mais simples, principalmente os seus seguidores, enquanto que os fariseus não gostam muito daquela aclamação do Senhor na sua entrada em Jerusalém. Posteriormente, nós já sabemos, alguns eventos ainda acontecem ali, não é? Questão de ceia, questão de estão em outros evangelhos. Alguns eventos irão acontecer, purificação de templo, e por aí vai. Até que vai culminar na morte do nosso Senhor, na expiatória, no nosso lugar, para nos dar vida e vida eterna, e também, né, ele ressuscitará. Então a gente está falando aqui de muito próximo do final do seu ministério. O único evangelho que narra este evento, conhecido normalmente como a cura dos 10 leprosos, não é? É um título colocado sobre o texto, não é parte integrante da Bíblia, mas o único evangelho que narra isto é Lucas. Tá? Ele não está nem em Mateus, nem em Marcos e nem em João. E a palavra diz, então, nessa caminhada para Jerusalém, de caminho para Jerusalém, que ele passava ali no meio
duas províncias ali, Samaria e Galiléia, e alguns entendem que era exatamente pela questão de divisa, não necessariamente ele estava passando da Galiléia, que, né, as três principais províncias de Israel, existiam mais províncias, mas as três principais do norte para o sul, né, era Galiléia, Samaria e Judéia, né, assim, as três. Existiam outras, mas as três principais eram essas. Ele estava passando no meio das duas, nessa caminhada. E ele entrou numa aldeia. Diz a palavra de Deus que ele entrou numa aldeia e saíram ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. A essa altura do ministério do Senhor Jesus, o nome dele já era bastante conhecido, afamado, né, por toda a região, principalmente Galiléia, onde grande parte do seu ministério já tinha sido realizado, né? Como nós falamos, ele já estava no final dos seus ali 3 anos para 3 anos e meio. Ele já era bastante conhecido. Essa questão, a maioria já sabe, mas é importante para contextualizar, de leprosos ficarem longe e gritarem, né, era uma questão legal da lei de Israel, tá? O nome lepra é um nome genérico para tudo que é doença de pele na ocasião, tá? Não necessariamente era o que nós conhecemos hoje como lepra ou hanseníase, né? Mas todo esse tipo de doença. Então, lá em Levítico 13, Levítico 14, vai dar toda, é bem complexa a legislação, não é fácil, é uma legislação muito complexa, eles dão alguns subnomes para o tipo de lepra, né? Para os irmãos terem ideia, tinha até lepra na casa, na parede. Como é que faz? Lepra, bicho que come a parede da casa, a cama, o lençol. Mas o que interessa para nós aqui é que esses homens, quando estavam nessa situação de lepra, eles tinham que sair da aldeia e ficarem fora do convívio social. Fora do convívio social. E nos tempos determinados, era uma espécie de quarentena, né? É interessante que existem algumas doenças nos dias de hoje, e até recentemente, que se diz assim, fica 14 dias de quarentena. Ninguém gosta de dizer que pegou na Bíblia, mas lá na Bíblia está escrito. 14 dias, você vai ficar 14 dias, mas fala que é da Bíblia. Né? Na hora do sufoco, recorre para a Bíblia, mas diz, não, o médico detectou que 14 dias é o tempo. Tá bom. Então, esses homens ficavam porque havia a possibilidade de transmissão. Algumas doenças eram transmissíveis, né? Eles estavam em quarentena. Então, ao longe, eles gritaram, pedindo que o Senhor Jesus, o Mestre, tivesse compaixão deles, né? Também nós entendemos, e isso é comum entre todo o meio em igreja, que a lepra, para nós, nos dias de hoje, ela é figurativa no sentido do pecado, né? Todo mundo fala isso. Porque o que é que o pecado faz, amado? O pecado corrói o homem. A lepra ela vai comendo o homem, vai desgastando. O pecado corrói o interior do homem, a alma do homem, e o afasta do convívio do corpo, da igreja de Deus, né? No céu, não tem o louvor, né? No céu não entra pecado, né? Fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado e por aí vai, né? Mas não entra pecado no céu, nós já sabemos disso. Então a lepra, ela tem essa figura, ela afasta o homem da comunhão do corpo. E fora do corpo também não tem, porque Jesus é a cabeça do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. A gente vê aqui o seguinte,
outra coisa muito interessante que nós estamos observando na leitura da palavra e na ministração de hoje, que é muito comum. Muita gente vai lembrar, não se ofenda, mas muita gente vai lembrar do Senhor Jesus e vai dizer que ele é tudo e mais alguma coisa na hora dos problemas. Nessa hora, o leproso, Jesus, mestre. Nunca procuraram Jesus, mas o problema está feio. Já deve ter ido várias vezes aos sacerdotes. Sacerdote, estou aprovado? O sacerdote olha, nananina não. Fora da... Não entra. Sacerdote, e agora? Continua fora. Continua fora do arraial. Continua fora do arraial, é o termo usado lá na... Né? Mas aí o homem pede socorro, mas está tudo certo pedir socorro a Jesus, não há problema nenhum. Nós vamos ver isso. Jesus, mestre, compadece de nós. Todos os 10 precisavam, entendiam, ao pedir esse socorro ao Senhor Jesus, eles entendiam que Jesus, por tudo que já havia feito, era poderoso para operar um milagre e curar aqueles homens da lepra. Era poderoso para tirar aquilo. E Jesus, ao vê-los, né, eles longe, Jesus dá uma resposta. Se nós olharmos no primeiro momento, ela parece inusitada. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que parece inusitado, irmãos? Porque isso era o óbvio, né? O que todo leproso tinha que fazer de tempos em tempos? Ir lá no sacerdote, para o sacerdote avaliar. A depender de alguns, alguém deve ter raciocinado, poxa, mas isso aí é o que a gente já faz. Comparecer ao sacerdote para ele aprovar ou não a nossa reintegração à aldeia é o que já está previsto na lei. Eu quero ser curado. Eu quero que ele, como disseram, ele impõe a mão, o cego e o cego vê. Surdo e o surdo ouve. Morto ressuscita e o morto ressuscita. Jesus não diz, sejam curados da lepra. Como já aconteceu, né? Leproso que chegou, o Senhor Jesus ser curado. E ele ficou curado lá da lepra. Ou como aconteceu lá, muito parecido com Naamã e Eliseu, citado pelo nosso pastor há pouco tempo aqui, em relação à irmã Claudinha, depois a gente vai ver isso aí, né? Que Eliseu citado, em que ele manda o Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão, e a palavra de Deus diz que a pele daquele homem ficou como pele de um bebê, de uma criança. Alguém leproso, não ficou nem com pele de adulto, ficou com uma pele assim, parecia que ele tinha nascido de novo, não é? Parecia que ele tinha nascido de novo. Então, a resposta de Jesus se apresenta lá para o sacerdote. Interessante esse ponto, porque não houve uma cura ali na hora. O que acontece, amado? Acontece uma cura no processo. Interessante que o Senhor Jesus cura de várias formas, vocês já viram, né? Ele cura de várias formas, não é repetitivo, não tem fórmula mágica, como Salomão está dizendo para a gente lá em Eclesiastes. Tem gente que tenta sistematizar Jesus, né? É a pior coisa que tem, sistematizar Jesus, sistematizar Deus. Eu sempre brinco, as pessoas querem dizer o que é que Deus tomou café hoje de manhã. Infelizmente, no meio evangélico, não é? Claro que não é isso que eu estou dizendo, mas eles sabem tanto sobre Deus, são tão doutores que eles sabem dizer todos os porquês das coisas. E não é assim. Não é assim. Não é assim que a coisa funciona. Jesus, ele cura como quer, ele cura a mesma enfermidade de maneiras diferentes. Ele faz como quiser, ele é Senhor. Ele manda se apresentar aos sacerdotes. Qual foi a virtude daqueles homens? Foi obedecer à voz do Senhor.
esta virtude, ela é maravilhosa, amados. Porque obedecer, como já dizia o nosso amado irmão, profeta Samuel, é melhor do que sacrificar. Se o homem obedecesse do começo ao fim, não precisava de sacrifício, né? Estava no paraíso até hoje. Por que que há expiação? Porque tem desobediência. Recentemente, foi o dia do Yom Kippur. Vocês viram na televisão? Teve guerra, né? Tem até uma brincadeira que os crentes às vezes fazem com os judeus. Vocês não falam que é jejum 24 horas, estão na guerra. E agora? Está seguindo a lei? É a lei que salva, né? Eu não gosto dessa brincadeira, mas alguns brincam, fazem esse tipo de coisa. Foi o dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia da expiação, em que, na verdade, tem que ser feito 24 horas de jejum, do pôr do sol ao pôr do sol. Né? Então, vai e se apresenta ao sacerdote. Aqueles homens, tenho para mim, creram que se Jesus mandou e eles queriam a cura, é porque algo iria acontecer. Ele não curou na hora, então eles obedeceram. E ali foi dada uma demonstração de que a obediência à palavra de Deus, ela gera resultados para nós, amados. E bons frutos. Aconteceu que indo eles quem? Os leprosos, se apresentarem ao sacerdote, eles foram purificados. Isso é que é interessante, eu gostaria de estar presente ali para ver, porque nós não sabemos a distância deles até o sacerdote. A gente não sabe quanto tempo ia levar, a gente sabe que eles estavam numa marcha, andando, e eles provavelmente não viram exatamente a hora que foram curados. Em algum momento alguém olhou, eu estou limpo, eu não estou mais leproso. Eu estou limpo, não estou mais leproso. Nada agora me impede de eu ser reintegrado à família. Né? E Deus veio para reintegrar o homem à família dele, à família de Deus. Reconciliar. Né? Paulo diz que ele é ministro da reconciliação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele se chama de ministro da reconciliação. Por Deus, ministro da reconciliação, porque em Cristo foi feita reconciliação dos inimigos. O homem era inimigo de Deus e agora ele ficou reconciliado com Deus por causa de Jesus Cristo. E Paulo vai anunciar este evangelho. Dizer, agora você pode conversar com ele, não são mais inimigos. Mas como? Eu não continuo? Não, Jesus Cristo levou todos os teus pecados. O problema é a tua lepra. Ou melhor, o problema era a tua lepra. Agora você pode entrar e voltar para a família e conversar com o Pai. A hora que quiser. Pelo sangue de Jesus, está lá em Hebreus, você tem livre acesso ao Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. É a purificação do homem para um estado que não é de justiça própria, mas de justiça imputada, como nós vimos, em que dá acesso a conversarmos com Deus, a fazermos parte da família, a chamar Deus de pai ou de papai. Então, esses homens, eles começaram a ver que eles estavam sendo purificados no caminho, eles não chegaram até o sacerdote quando foram curados. Mas a palavra vai dizer o seguinte: 1:10, vendo que fora curado, ele voltou, dando glória a Deus em alta voz. Mas foi só um que fez isso. O que é que os outros 9 fizeram? Eles foram cumprir a tabela. Vai lá no sacerdote. O sacerdote, com certeza, aprovou. Se agora vocês estão purificados. Se o sacerdote perguntou ou não como é que eles ficaram, ninguém sabe. A Bíblia não entra nesse detalhe. A Bíblia só diz o seguinte: eram para ir os 10 lá. Um percebeu estar curado e voltou. Voltou para quem? Voltou para Jesus. Voltou para Jesus. Olha que Jesus é a transição da lei para a graça. Eles estavam ainda no período da lei, mas está havendo ali uma transição nesse meio,
E vai agora, muito em breve, entrar em vigor a salvação pela graça, pela aliança eterna no sangue de Cristo. Um deles volta dando glória em alta voz. Né? A gente lembra da conversão nossa, né? Da nossa purificação, do testemunho, do primeiro amor, da grande alegria para todo mundo ouvir que agora nós somos filhos de Deus, que agora nós somos nova criatura, que nós agora nos convertemos, que nós agora temos um Senhor, que nós agora temos Deus, que nós agora não estamos perdidos, sem saber o caminho, sem saber o porvir, apostando na sorte. Agora nós estamos purificados e nós dizemos isso para o mundo, é em alta voz, é para o mundo, é para todo mundo ouvir que agora nós somos um novo ser. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eu era um pecador, ou eu era um leproso. E esse homem que volta, ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E a palavra registra, ele era samaritano. Aqui é interessante, né, irmãos? Como num trecho a gente vai vendo todos os detalhes, no mesmo, né, em vários trechos da Bíblia a gente vai vendo as coisas. Ele volta para Jesus. Voltar para Jesus, ou ir ao sacerdote, parece que ele alcançou um entendimento que quem é o verdadeiro sacerdote da nossa vida, o sumo sacerdote, é Jesus. Eu vou me apresentar para ele. Eu vou me apresentar para o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que está à direita do Pai e intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Foi ele que me curou, a lei não me cura, não. Eu vou para o sacerdote, volto, fico leproso de novo daqui a pouco, tenho que voltar, ficar repetindo. Mas não é todo mundo que alcança isso, né? Então ele deu glória a Deus em alta voz, a palavra não registra nada sobre os outros, nem sabemos se glorificaram, nem sabemos se glorificaram a Deus. Não é nem voltar para Jesus, nem sabemos se eles glorificaram a Deus ou se simplesmente receberam o aval do sacerdote levita e seguiram a vida deles, vida que segue, que nós nem sabemos como era. Mas uma coisa nós sabemos, esse que voltou era um rejeitado, ainda quando era puro, sem lepra. Por quê? Porque ele era samaritano. A Bíblia não diz exatamente os outros 9, mas eu entendo, né? Nós não podemos dizer que os outros 9, todos eram judeus, ou galileus, ele estava na divisa ali. Mas se o Jesus fala que ele era samaritano, e lá no último, no penúltimo versículo, no 18, ele vai dizer, senão este estrangeiro, por que essa ênfase, por que esse destaque? É sinal que os outros, ou minimamente, grande parte desses 9, pode ser 8 ou 7, era para quem o Senhor veio. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Morreu por eles, mas eles não o receberam. Perseguiram a igreja de Cristo, apóstolo Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele está perseguindo a igreja. Jesus está dizendo assim, por que me persegues? Você está perseguindo a mim. Eu sou filho de Deus. Eu morri por você. Eu sou filho do homem. Né? Por que me persegues? E a gente vê o destaque do samaritano, do estrangeiro, porque o Senhor já estava apontando ali, e em várias outras situações, que o evangelho seria muito bem recebido para quem ele não veio. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos os quantos o receberam, diz a palavra de Deus, e aí é irrelevante se você é do Rio de Janeiro, se você é de outro estado, se você é brasileiro, se você é da África, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todos que lhes deram crédito, todos que reconheceram nele
como o Messias, o ungido, aquele que havia de vir, como aquele que salva, que cura e que liberta o homem de todo mal, aquele que dá vida, esses iriam receber. E é por isso que nós hoje estamos aqui, todos estrangeiros, não tem ninguém aqui, pelo menos em tese, judeu. Pode até ter aí, fazendo negócio de árvore, mas tudo já misturou. Vocês têm alguém puro judeu, né? Porque casaram com tanta gente, né, que agora meio que está na moda. Veja, você é judeu, aí vai fazer, manda DNA, não sei o quê, aí vai fazer, ó, você é judeu lá o Sefardim, que é os da Península Ibérica. Você era da Espanha, sua descendência é da Espanha e Portugal, são Sefardim. Né? E por aí vai. Aí, quer dizer, eu conheço um cidadão que ele é judeu assim, fez esse negócio, tal, descobriu um belo dia, que trocou tudo, anda de pá, barbão, tal, diz que é judeu agora. Não é porque o pai, a mãe, fez um exame desse, deu que era positivo, ele, tá bom. Amados, agradecendo, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não é, irmãos? Gratidão, né? Porque aquele que é purificado da lepra, do pecado, do antigo modo de viver, ele passa a glorificar a Deus. Ele passa a ter gratidão por Deus. O prazer dele é ter comunhão com Jesus, com o Filho. É relacionamento que Deus quer de cada um de nós, irmãos. Não é a cura física, não é a solução do problema especificamente. O Senhor quer curar, ele faz isso o tempo todo. Ele cura um monte de gente aí. Ele salva um monte de coisas que estão pendentes na vida do ser humano, empregos. Uma vez feito isso, a pessoa muitas vezes não volta mais para falar com o Senhor Jesus, nem ter qualquer relacionamento com Ele. Nem ter qualquer relacionamento. O problema da vaidade, do pouco tempo de vida, da névoa, que é a nossa vida aqui, foi resolvido. Mas a vida eterna foi resolvida? Não foi resolvida. Então ele fala, olha, este era samaritano. E nós sabemos que a palavra diz, lembra da mulher samaritana? Os judeus não falavam com os samaritanos. Né? E vice-versa. E Jesus para e fala com aquela mulher. Além de falar com o samaritano, falou com uma mulher, que também já era complicado para um homem falar com uma mulher, mesmo judeu com judeu. Tinha toda uma série de regras para se falar. Não houve porventura, aliás, então Jesus lhe perguntou, não eram 10 que foram curados, onde estão 9? Quando Jesus começa a fazer essas perguntas, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Quando o Senhor Jesus começa a fazer essas perguntas, o que é que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo assim, essa é a minha expectativa. É isso que eu espero. Senão, eu não perguntaria surpreso. Não é isso? Por que fazer essas perguntas? Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não é? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Então, qual é a expectativa de Jesus? Que a gente volte, que a gente glorifique a Deus em alta voz, que o mundo saiba que nós fomos transformados pelo Senhor e que nós mantenhamos para sempre um relacionamento com Ele. Essa é a expectativa do Senhor. O Senhor ama se relacionar. Por isso, Jesus fala para a gente não desistir de orar, porque Ele quer conversar conosco. Não é monólogo, é diálogo. O Senhor conversando. Precisamos conversar com o Senhor, precisamos conversar uns com os outros. O Senhor quer que nós voltemos. Lembra da Marta e da Maria? Não é? Ali é fácil.
O que é que ela fez? Muito parecido com o que esse curado aqui da lepra fez. Parou tudo e ficou aos pés do mestre para ouvir o ensino do Senhor. E Marta, ocupada com muitas coisas e ainda se remoendo por dentro, porque o tempo passava e Jesus não dizia nada, e ele esperava que Jesus, que é o Senhor, tivesse o bom senso de mandar a sua irmã ajudá-la. Porque Jesus entrou ali com a igreja, não foi sozinho. Ele entrou com o pessoal que já segue. E a igreja vai passando de lugar em lugar e vai chamando o pessoal. Vamos seguir o mestre. Até que ela não aguentou, né? E ela vai até Jesus. Não se te dá ou não te incomodas de me ver sozinha trabalhando, né? E o Senhor vai dizer para ela: Marta, você está ocupada, aflita, cansada, angustiada, ansiosa com muitas coisas, mas uma só interessa, e Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. O que significa estar aos pés de Jesus é o que ele quer para sempre. Essa parte não pode ser tirada da nossa vida. Estar em comunhão com Deus, relacionamento. Por isso que eu falei do apóstolo Paulo, que ele disse: nós somos ministros da reconciliação. Não que a reconciliação seja no homem, a reconciliação é Cristo. A gente é anunciador dessa reconciliação. Dizer que nós podemos agora ter comunhão com Deus, o nosso Pai, mediante Jesus Cristo. Né? O que é que Deus exige de nós, diz lá em Hebreu, em termos de sacrifício? Sacrifício de louvor. A palavra usada é essa. Sacrifício de louvor. E o louvor não é só o cantado. O louvor é a nossa vida. Nós somos um instrumento de cordas na mão do Senhor, por exemplo, musical. A nossa vida, ela tem que ser um louvor para o Senhor. Amém? Então, ele requer de nós sacrifício de louvor. Observe, 9 curados nunca mais apareceram para falar. Coisa pequena, né? Ser curado de lepra assim, vai. Normal isso, todo dia acontece, né? Todo dia acontece isso, né? Pois é, irmãos. Pois é. Eu lembro, já contei aqui, de um caso, estava na outra igreja, chegou uma senhora lá com a filha, e ela era casada, mas o marido dela não era casado no cartório com ela. O marido dela dizia assim: não, no cartório eu não caso. E ela queria muito isso, e a filha foi crescendo, e ela contou para a filha, e a filha disse: mãe, eu queria tanto que meu pai fosse pai de verdade no documento e tal. E foram para a igreja, ficaram lá uns 7, 8 meses, orando, pedindo oração. Mano, ora por isso. Como conhecendo Jesus. Falavam nada com o cidadão. Um belo dia, do nada, entre aspas, né? A gente sabe que é o Senhor que opera. O pai da menina disse: não, eu vou registrar tudo no cartório. Casamento, filho e tal. Vamos fazer isso. Do nada. Foi uma alegria só. Passado o mês, ela foi embora, nunca mais voltou. Resolvido o problema, né? Levou anos tentando convencer o marido, não conseguiu. Foi pedir a Jesus. Não foi à igreja, pediu a Jesus. Jesus atendeu. Sumiu da igreja. Um belo dia, as coisas são engraçadas. Um belo dia, minha vizinha se muda. Quem chega para morar lá? Essa senhora. Ela, o marido dela e a filha. E ela me vê. Meu Deus, esse cara era diácono lá. Tudo bem, senhor? Tudo bem. E a senhora? Era assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Conheci o marido dela, ela. Mas nunca fui lá. Que se eu falar, a senhora foi lá orar? Entendeu? Mas eu não acho que foi por acaso que ela se mudou para ali. Porque eu era um que ia muito orar por ela. Pedir oração, ia lá, impunha as mãos, pedia ao Senhor esse milagre. Então, todo dia quase ela tinha que me ver. Ou chegando do trabalho, ou saindo. Né? Jesus está dizendo alguma coisa. Estou esperando você agradecer. Estou esperando tua glorificação. Hein? É fácil, né? Amados,
onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A gente já está terminando. Para quem que o Senhor disse, a tua fé te salvou? Para um só. E os outros 9? Foram curados. Foram salvos? Não sabemos. Não sabemos se um dia eles se arrependeram e entenderam, pelo menos depois da morte na cruz e da ressurreição, de que aquele homem que curou ele em dias da lepra era o prometido das nações, aquele que um dia viria para salvar o povo da morte eterna. Né? Quem sabe? Mas aqui fica claro que isso nunca esqueçamos, amado. O que mais importou aqui foi que aquele que voltou glorificando a Deus e manteve o relacionamento com Jesus Cristo, foi que ele disse, a tua fé te salvou. Eu agora conheço quem é o sumo sacerdote. Não é mais levita, não. É da tribo de Judá, não quero nem saber. Depois vocês se entendam. Sacerdote da tribo de Judá tinha que ser levita. Não interessa. Ele, né? A carta aos Hebreus vai explicar isso muito bem, né? Vai dizer que Deus mudou a ordem. Acabou o Levítico e entrou um sacerdote que não estava previsto, da tribo de Judá. É uma nova aliança. Dos teus pecados não me lembrarei jamais. Né? É uma nova aliança em Cristo Jesus. Meus amados, a palavra está chegando ao final. Ela é exatamente isso, para mostrar que curas o Senhor faz. Muitas. Milagres, muitos. Mas o que pesa nas nossas vidas, o que nós temos que buscar é fé para se salvar, porque eles tiveram fé para ser curados. Eles obedeceram quando o Senhor disse, vai e se apresenta a um sacerdote. Eles podiam até questionar, algo do tipo, isso é o que é feito normalmente. Mas eles obedeceram no sentido de que eu creio que se saiu da boca do Senhor Jesus, nós vamos ser curados. Como, eu não sei. Mas um voltou e foi além. Esse recebeu, diz a palavra de Deus, a salvação, com o simples ato de glorificar a Deus e estar aos seus pés, reconhecendo a sua condição de que nada pode, de que é um necessitado e de que Jesus é quem pode todas as coisas. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Vamos estar de pé. Só para lembrar, Jesus estava terminando o ministério, hein? Tem a questão do tempo, hein, amados? Deu para entender? Jesus está terminando o ministério. Tem um ministério que é o Espírito Santo. É o Consolador. Está na igreja. Vai terminar também. A palavra diz o dia que se chama hoje, com H maiúsculo. Não é? Não é um hoje eterno. Esse hoje ele tem começo e tem fim. Jesus agora vai voltar para recolher os que creram nele. Aqueles que estão pela fé aos pés dele, sabendo que fomos curados dos nossos pecados, das nossas iniquidades, o Senhor livrou as nossas dores, presentes e futuras. Esse tempo também acaba. Jesus estava terminando o ministério, o Espírito Santo terminando. Estamos falando de data? Não, não sabemos. É loucura especular isso. O próprio Senhor Jesus falou, olha, não vejam só os sinais. Apenas os sinais, as coisas que estão acontecendo, rumores de guerra, princípio de dores. Quando virem isso, está próximo. Mas o próximo do Senhor e o breve do Senhor, a gente já sabe. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Agora, a nossa vida, a gente não precisa de muito exercício mental para saber que ela acaba muito breve, né? E depois que acabar, não tem volta. Nós vimos no Rico e Lázaro, né? Nós vimos no Rico e Lázaro. Amém, amados? Vamos orar. Senhor Deus.